Qual é a melhor idade para colocar seu filho na escola? Como deve ser feito o período de adaptação? Qual é o papel da brincadeira na formação da criança? Isso e muito mais no VEAcast de hoje. Seja bem-vindo ao VEAcast episódio 7. Qual é a melhor idade para a criança ir para a escola? O roteiro desse episódio pode ser acessado em vidaestudantil.com/VEAcast7. Eu sou o Felipe, o apresentador do VEAcast, mas pode me chamar de Garça. O VEAcast é o podcast do portal vidaestudantil.com, o site onde você encontra notícias, desafios, entrevistas e tudo o que envolve essa nossa vida estudantil. E o tema do programa de hoje é a melhor idade para ir para a escola. Nós entrevistamos novamente a professora doutora de Psicologia, Beatriz Sankovski, para tirar todas as suas dúvidas. Acompanhe agora a nossa entrevista. Então a gente está aqui de novo com a professora Beatriz Sankovski. Ela é professora lá do Instituto de Psicologia da UFRJ. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre qual seria a melhor idade para colocar a criança na escola, no contexto escolar. Então a gente já vai passar direto para as perguntas, e a primeira delas é: qual é a melhor idade para se colocar o filho na escola? Agradeço o convite novamente para participar dessa entrevista. Mais interessante do que pensar qual é a melhor idade para se colocar o filho na escola é olhar o que é possível, o que é necessário para determinada família. Muitas vezes a família não tem possibilidade de ficar com o filho até 1 ano, até 2 anos, até 3 anos. Não é possível para essa família ficar com o filho em casa. Em termos de legislação, o ensino obrigatório é a partir dos 4 anos. Então, a partir dos 4 anos, a criança precisa estar na escola. É um direito dela estar na escola. Antes disso, o que me parece que seria interessante observar é um lugar para essa criança poder estar e se desenvolver plenamente. Se esse lugar é a casa, quer dizer, se a mãe tem a possibilidade, ou quem cuida da criança tem a possibilidade de estar em casa, perto da criança, brincando com a criança, estabelecendo uma relação afetiva, construtiva com a criança, isso é ótimo. Se é na escola, também é muito bom. O mais importante não é estar na escola, não estar na escola, mas como é que são essas relações? E aí existe uma discussão, se é melhor estar na escola ou se é melhor babar. E, de novo, o que importa é como é que essa relação com a criança é estabelecida e quais são as possibilidades de interação e de construção que são feitas nesse contexto. A escola, tem uma vantagem em relação a babá, de um convívio com outros profissionais, não só com um adulto, mas com múltiplos adultos. Então não é só um professor, tem um auxiliar, tem outras pessoas que circulam pela escola, tem o convívio com outras crianças, mas o que de fato importa realmente são as relações que são estabelecidas entre quem cuida da criança e a criança, mais do que o ambiente que ela está. Muitas vezes as crianças têm que ir para a creche com meses de idade e os pais se sentem apreensivos com isso, sem saber se pode gerar algum dano psicológico às crianças. Quais são os prejuízos que colocar uma criança com menos de 1 ano em uma creche pode causar? Sobre essa pergunta, essa questão do dano psicológico é algo que precisa ser olhado com certo cuidado. Todos nós temos marcas na nossa vida, o que a gente faz, o que a gente passou, as nossas vivências nos marcam, e a forma como a gente lida com isso é que é a questão, é o que a gente pode ir construindo, a gente pode ir ressignificando. Nesse sentido, a criança com menos de 1 ano ou com mais de 1 ano entrar na escola, a entrada na escola é um momento que vai marcar famílias e que vai marcar a criança. Mas essa marca não necessariamente vai ser uma marca ruim. Ela pode ser justamente, a entrada da criança na escola pode ser justamente aquilo que vai permitir que essa família se reorganize e que possa estar de uma forma mais inteira e presente nas relações com essa criança. Entendendo que colocar na escola não é colocar num depósito, que não é colocar lá e se abster
de toda e qualquer responsabilidade na criação dessa criança. Então, assim, colocar na escola implica em acompanhar a criança, em acompanhar a escola, em estabelecer uma parceria com a escola, no sentido de construir um espaço, um ambiente seguro e cuidadoso e cuidador para o seu filho. Como deve ser feito o período de adaptação? Cada escola vai pensar essa questão da adaptação de uma forma diferente. Algumas escolas até vão renomear esse processo. Algumas vão chamar de acolhimento, outras vão chamar de inserção. E cada uma vai pensar esse período de uma forma. O que eu acho que é importante pensar é que a adaptação não é um processo de ajustamento da criança a uma realidade já existente. Nesse período que uma criança nova entra numa escola, e sobretudo quando a criança é pequena, é preciso pensar que quem está entrando não é só a criança, quem está entrando é uma família para quem, às vezes, a entrada da criança na escola não está sendo vivida de uma forma muito fácil, tem um monte de preocupações, tem um monte de perguntas a serem feitas. Então, considerar isso, considerar esse acolhimento da família também é algo que me parece importante na adaptação de uma criança e que talvez resolva 70% do processo. Que uma família que está convencida de que aquele ambiente é um ambiente que vai ser bom para o seu filho, consegue passar para o filho a segurança dele estar lá sem ficar com medo do que vai acontecer, né? De que ambiente é aquele, né? Os pais são os adultos mais próximos da criança, são aqueles que estabelecem as primeiras relações com a criança e são eles que vão então favorecer essa inserção da criança na escola. Por outro lado, a escola também precisa se preparar para acolher as diferenças que vão surgindo nesse processo. A adaptação escolar, menos do que um processo de ajustamento de uma criança a algo que já está pronto e dado, é um processo de muitas composições e de muitos tempos. Muitas vezes a criança chega muito bem e aí em determinado momento começa a não ir tão bem. Muitas vezes a criança chega mal e rapidamente fica bem. Muitas vezes a criança entra bem e os pais ficam mal. Então, são muitas as questões que envolvem esse período e que precisam ser olhadas. Mas, em síntese, eu diria que olhar para essa questão da família, esclarecendo as dúvidas, olhar para os professores, para o ambiente escolar, como é que ele pode ser acolhedor para as famílias e para as crianças. E, por fim, pensar a criança. A criança seria quase que a cereja do bolo. A criança entrando é quase que uma consequência de que tudo isso daí funcionou bem e que a criança então tem um ambiente seguro e acolhedor para estar na escola. É comum a criança chorar no período de adaptação quando fica na escola separada dos pais? O que pode significar esse choro? Se a criança é muito insistente em não ficar na escola, como a escola e os pais devem agir? Bom, se a gente está falando de criança bem pequena, né, muitas vezes o choro é o principal meio de expressão dessa criança. Esse choro pode significar muitas coisas, pode ser a manifestação de um descontentamento, pode ser a manifestação de uma insegurança, mas permitir que esse choro se expresse é também importante, né? Muitas vezes a gente entende o choro como algo ruim, e o choro é uma linguagem, é um jeito da criança se expressar. Da mesma forma, a criança que não chora não significa que ela está bem. Então, assim, esse momento de adaptação, né, de inserção num novo ambiente é um momento muito delicado e que deve ser cuidado não só no ambiente escolar, mas também em casa. Muitas vezes a criança ela fica sem chorar na escola, mas chega em casa, chora muito, ou faz xixi na cama, ou volta a ter comportamentos que não tinha antes. Então, assim, poder olhar para essa realidade da criança como um todo e não só se ela fica quieta quando está na escola, né? O não choro não é exatamente o objetivo da adaptação. O objetivo da adaptação é que a criança possa construir para si um ambiente seguro com a escola, que a escola seja um ambiente possível de se viver.
Existe muita expectativa dos pais com relação à aprendizagem dos seus filhos. O que os pais devem esperar da escola? Quais devem ser os papéis dos pais e da escola na formação das crianças? Então, essa pergunta, o que os pais devem esperar da escola, é a pergunta que os pais devem se fazer antes de procurar uma escola. Tem que estar claro para eles o que eles querem das escolas. Que tipo de educação eles querem, que tipo de metodologia eles querem, e conversar com as escolas sobre isso, Conversar quando forem fazer as visitações, conhecer a escola, olhar não apenas para o ambiente físico, para a estrutura física, mas também para qual é a proposta pedagógica, qual é o projeto político-pedagógico, com que tipo de material se trabalha, olhar um pouco para essa outra dimensão da escola, que é a dimensão educativa mesmo, não só a dimensão física. Isso talvez... E a partir daí eles vão poder saber o que esperar dessa escola. E aí, pensando quais devem ser os papéis dos pais e da escola na formação das crianças, isso vai variar também de família para família e de escola para escola. Mas entendendo que os pais e a escola, a família e a escola, são os dois universos que a criança tem contato. E, sobretudo, a criança muito pequena. O primeiro universo social de contato é a família e, em seguida, ela parte para a escola. Então, são os meios em que vão começar a se desenvolver as primeiras relações interpessoais. Então, pensar que o papel aí é um papel de construção, um papel de responsabilidade. E aí, nesse sentido, haver uma sintonia entre pais e escola, entre família e escola, é super importante. Para que não haja duas realidades, dois modos de entender a vida diferentes sendo confrontados na realidade da criança. Que haja minimamente uma sintonia entre esses dois universos. Hoje em dia, existe uma pressão grande sobre as crianças para que elas aprendam cada vez mais cedo sob a justificativa de que o mundo é hoje mais competitivo. Assim, vemos muita pressão, por exemplo, para que as crianças sejam alfabetizadas com menos de 6 anos. Essa pressão pode prejudicar o desenvolvimento da criança? E se sim, como? Essa questão da aceleração da aprendizagem, de achar que a gente pode acelerar tudo, em acelerando, a gente vai criar seres humanos super desenvolvidos, mais competitivos, é um equívoco. Eu diria que é um equívoco. Porque existe algo nessa aprendizagem que envolve uma experimentação, que envolve um tempo de experimentação. E quando a gente atropela esses tempos de experimentação, vai pensar numa otimização dessa aprendizagem, a gente favorece que a aprendizagem se torne muito mais um treinamento do que, de fato, um desenvolvimento. Que a criança aprenda, por exemplo, no caso da alfabetização, que a criança seja treinada nas letras e não que ela aprenda a ler. E aí a questão do gosto, de gostar de ler, de gostar de pegar um livro para ler, fica deslocada, perde o sentido. Então, assim, a alfabetização ela é resultado de um processo que envolve estar num universo letrado, que envolve ter uma curiosidade pela leitura e pela escrita, que envolve um brincar de desenhar, de escrever, de representar tudo isso, e que no final das contas vai culminar numa alfabetização. Mas se você começa querendo que a criança já escreva alguma coisa, já entenda o que escreve, toda essa experimentação, toda essa brincadeira com isso que são as letras e as palavras e o universo letrado, vai se perder em favor de um treinamento da escrita. E aí é muito mais fácil você ter questões nesse processo de alfabetização. Muitas pessoas não dão muita importância para o que as crianças aprendem nesses primeiros anos, porque consideram que elas vão para a escola somente para brincar. Qual é o papel da brincadeira na formação da criança? A brincadeira é o espaço de experimentação. É onde a criança vai experimentando aquilo que ela não conhece. É a forma que é a primeira forma da criança conhecer o mundo, é brincando. Então, ela é super importante nesse processo
de formação. E aí existem muitos teóricos que vão fundamentar essa discussão, pensando inclusive a brincadeira como uma possibilidade da criança brincando fazer coisas que ela ainda não conseguiria de maneira séria, né? De maneira sem ser brincando. Então a criança vai experimentar papéis sociais, a criança vai experimentar escrever, a criança vai experimentar as relações com os outros e ela vai experimentando brincando. E poder brincar com as crianças é bom também para justamente trabalhar essas relações num plano que é acessível para a criança. Né? Eu diria que nós adultos precisamos também brincar um pouco. A gente esquece da brincadeira e esquece desse canal de desenvolvimento que a gente também tem. Então, assim, a gente entender que a gente também pode se experimentar nas relações, que a gente também pode experimentar o que a gente não conhece. Existem muitos relatos na imprensa sobre maus tratos a crianças pequenas em escolas. Em muitos casos, as crianças são menores de 3 ou 4 anos e não são capazes de verbalizar as agressões sofridas. Como os pais podem perceber se há algo errado com seus filhos? Qual é o risco dessas agressões na infância para o desenvolvimento da criança? Estar atento à criança, né? Perceber as diferenças nos comportamentos dela. Se de repente a criança fica mais apática, se de repente a criança fica mais agressiva, se de repente a criança para de comer. É importante. Por isso é preciso pensar a escola não como um depósito, não como um lugar que eu vou delegar todas as funções no cuidado e no trato da criança. Eu preciso estar junto com essa escola e acompanhando esse desenvolvimento e essa vivência da criança na escola. Então, assim, em termos de como a gente percebe uma criança que não consegue falar, como é que a gente percebe que tem alguma coisa errada, em geral é pelo comportamento da criança que muda, que vai mudar. E assim, pensar qual o risco dessas agressões na infância para o desenvolvimento da criança, né? A agressão, ela é sempre uma marca importante na vida de qualquer pessoa. Comportamentos agressivos com a criança que marca essa criança. O desafio vai ser, para quem está em volta, ajudar essa criança a lidar com aquilo que ela sofreu, que ela viveu, melhor dizendo, de uma forma que ela possa se refazer, se reconstruir, pensando que não tem como a gente apagar as marcas que a gente vive. O que a gente pode é aprender a lidar com aquilo que nos marcou, com aquilo que nos afetou, de uma forma saudável, sem que isso nos paralise, sem que isso nos deprima, sem que isso se torne um grande impasse. E aí vai precisar do entorno, dos adultos dos adultos e também do grupo onde essa criança está inserida, para que essa criança possa construir novas relações, uma nova vida. No caso de ocorrer uma briga entre crianças, qual deve ser o comportamento da escola? Os pais devem interferir? Se sim, como? Briga entre crianças na escola é talvez, sobretudo quando a gente está falando de crianças pequenas, é o que mais acontece. A escola é justamente o terreno das experimentações, das brincadeiras, em que a aprendizagem dessas relações interpessoais vão estar sendo feitas, vão estar sendo travadas. E aí a escola está atenta a essas brigas, em que momentos elas aparecem, como é que elas aparecem, como é que costuma ser o comportamento de determinada criança, e poder favorecer que as crianças que se envolvem nessas brigas estabeleçam outras relações, se percebam nessas relações de briga e construam outros jeitos de expressar o descontentamento e desconforto, talvez seja algo interessante, né? Então, assim, o comportamento da escola, né, se a gente for pensar qual é o papel da escola diante dessas brigas, é estar ao lado dessas crianças, olhando para elas, cuidando delas, cuidando não no sentido de controlando elas, mas no sentido de podendo estar ao lado das crianças, olhando para essas situações e pensando junto com essas crianças outras formas desses comportamentos se expressarem. Porque também controlar e proibir
não ajuda a desenvolver uma sabedoria das relações interpessoais, conhecimento dessas relações interpessoais. O que ajuda é que aquele conflito cesse. Mas cesse muitas vezes porque tem uma pressão externa. E aí, quando essa pressão externa não está presente, o que acontece? Então, assim, se a escola pode estar junto e pensar isso também como objeto de intervenção, sobretudo na educação infantil, em que isso aparece de diferentes formas em diferentes momentos, é algo que me parece bem interessante. E aí, a questão dos pais, diante dessas situações de conflito, né, os pais muitas vezes ficam desconfortáveis quando os filhos chegam, né, ou com arranhões, ou com mordidas. E aí, a comunicação da escola com a família é muito importante. Inclusive, esclarecendo que em uma fase da vida é muito mais fácil agir do que falar. Sobretudo quando não há linguagem, quando a criança está aprendendo a falar ou quando ela ainda não sabe falar. Então é mais fácil morder, eu consigo rapidamente um objetivo, muito mais do que se eu tiver que pensar em como falar. Muitas vezes o meu amigo não vai entender o que eu falar. Agora, tem que acompanhar, porque também não pode deixar chegar todo dia as crianças mordidas em casa, né? Eu acho que se for pensar sobre o papel dos pais nessa relação, é se aproximar da escola e acompanhar junto com a escola como é que isso está sendo pensado. Estar próximo da escola nisso. Fala-se muito sobre a inclusão de crianças com necessidades especiais. Como a escola deve lidar com essas questões? Esse é todo um tema à parte. Hoje em dia, a questão da inclusão está bastante presente nas escolas, em função até da legislação. E aí tem toda uma dimensão de preparação de um espaço físico que seja inclusivo, até questão de adaptação de material e de um trabalho sobre as relações interpessoais, no sentido de que as crianças possam aprender a lidar com as diferenças que vão surgir, de aprender a esperar, de aprender a se colocar, de aprender a colaborar. Então, assim, tem muitos desafios para a escola que são colocados nesse momento, quando a gente fala da inclusão de crianças com necessidades especiais. Hoje em dia se fala muito nas escolas sobre crianças hiperativas. Se a criança tem um comportamento mais agitado, fora do padrão considerado normal, logo surge a ideia de que a criança pode ser hiperativa. Qual é o posicionamento da psicologia com relação a esse assunto? Bom, a primeira coisa é que não existe a psicologia, mas diversas psicologias com diferentes posicionamentos em relação ao assunto. A classificação de uma criança como hiperativa já pressupõe um certo entendimento sobre aquela agitação, já pressupõe um certo entendimento que implica em determinados encaminhamentos. Em geral, quando você classifica como hiperativa, já vem em mente uma certa patologização daquela agitação, daquele comportamento agitado. E aí, o que me parece importante é que os pais olhem para como é que essa escola está pensando a sua dinâmica. E o que significa essa agitação da criança? O que é esse comportamento agitado? Se é algo que se afirma ou que se coloca diante de uma situação em que existe uma demanda de uma disciplina muito rigorosa, será que se trata de hiperatividade? Ou será que se trata de um desconforto em relação a uma certa proposta de dinâmica escolar? Então, quando a gente vai falar do posicionamento da psicologia em relação a esse assunto, me parece que é importante a gente diferenciar um olhar que já classifica essa agitação como uma hiperatividade, pressupondo, portanto, uma patologia desse comportamento, e um olhar que vai tentar entender esse comportamento numa certa dinâmica de funcionamento daquele ambiente. E aí, se a escola tiver abertura para que isso seja trabalhado, muitas vezes isso que pode ser aventado como uma patologia se transforma em uma outra coisa, em que a dinâmica da escola possa ser alterada. E aí o comportamento da criança também será alterado. Bom, muito obrigado mais uma vez, professora, por mais uma entrevista. Muito obrigada também. E nós agradecemos mais uma vez a professora Beatriz por nos ter concedido mais uma entrevista.
Você tem mais alguma dúvida em relação à melhor idade para se colocar as crianças na escola? Tem alguma crítica ou sugestão para melhorar o nosso programa? Então entre em contato conosco enviando um e-mail para vecast@vidaestudantil.com. Você também pode nos encontrar no Facebook em vidaestudantil.com/Facebook. E se você quiser saber como assinar o nosso podcast usando o seu smartphone, acesse vidaestudantil.com/assine o VECast. O VECast é o podcast do vidaestudantil.com, o portal do estudante brasileiro.